Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui do fogo no parquinho bolsonarista, já que a Zambelli foi provocada pelo atual senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, que era ministro de Bolsonaro. Olha, ele provocou ela, só que ele acabou sendo mal, porque ela foi colocar coisa ali, enfim, lembrando inclusive de como que ela aparecia nas planilhas da Odebrecht, falando que ele foi o pior ministro de Bolsonaro. Olha que a concorrência para ser o pior, na minha opinião, é bem grande, hein? E vou falar também aqui, né, que Bolsonaro foi eleito falando que a mamata vai acabar, só que quase 500 mil reais foram parar na mão de algumas influenciadores para fazer alguns pouquíssimos stories. É um negócio inacreditável. Tem até a esposa do Gustavo Lima aqui, né, envolvida nisso. Eu quero trazer detalhes para vocês, reflexões, mas antes quero pedir ajuda. Quem chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar manda dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue a mais pessoas, elas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, eu estou gravando aqui hoje dentro do meu carro. A minha esposa está internada com dengue desde a segunda-feira. Eu gravo aqui no dia 16 e ela está internada aqui, deixa eu ver, que eu nem lembro mais qual que é a data. Dia 12, né? Mas está se recuperando bem, acredito que mais 2 dias ela recebe alta. E eu estava numa rotina aqui, conseguia gravar em casa, mas hoje tive que ir mais cedo para o hospital, então por isso eu estou gravando aqui de dentro do carro, então o áudio às vezes não fica tão legal quanto é lá na minha casa, que tem lá o meu, né, estúdio, que é um estúdio muito simples. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecê-lo. É o seguinte, né, então, né, o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, né, só para vocês terem ideia da importância desse ministério, né, um petista famoso que ocupou esse ministério no governo Lula foi o Zé Dirceu, né? E aí durante o governo Bolsonaro até tinha lá um general, depois quem ocupou isso aqui foi o Ciro Nogueira, presidente do PP, e um homem fortíssimo do Centrão, né? Então Bolsonaro deu a Casa Civil para o Centrão tomar conta, mas diz ele ali que tá tudo certo, né? E o que aconteceu então? Ciro Nogueira foi entrevistado pela Folha, que os bolsonaristas dizem que é um jornal comunista, mas estava lá o Ciro Nogueira, né, que agora é um bolsonarista. Em 2018 fez campanha pro Lula. Aí depois que virou o Haddad, fez campanha pro Haddad, depois com Bolsonaro virou bolsonarista. Agora ele fala que não tem chance disso, inclusive nessa entrevista, dele voltar a ser aliado do PT, ele foi até questionado sobre isso. E o Ciro Nogueira então, né, falando sobre os motivos da derrota de Bolsonaro, disse o seguinte: perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia, por exemplo. Disse mais, Paulo Guedes contestando a questão do salário mínimo. E continuou, aquele louco do Roberto Jefferson, com aquela louca que o bicho pegou, hein? Da Carla Zambelli, saindo atrás de um negro no centro de São Paulo. E finalizou dizendo algumas decisões do TSE, muitas coisas. Vamos por partes aqui, Ciro Nogueira, porque o Ciro tem até razão em partes. Eu concordo que a postura da Zambelli, do Roberto Jefferson, a fala do Paulo Guedes afetaram demais. E numa disputa apertada como foi entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, qualquer coisa, qualquer vacilo poderia fazer a diferença. Não sei se o suficiente para, enfim, dar a margem que o Lula teve, né? Eu acho que não, eu acho que o Lula venceria por uma margem menor, né, se não fosse Paulo Guedes, Zambelli e Roberto Jefferson. Mas vamos lá, sobre a pandemia, ele fala que foi um erro na comunicação. Peraí, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já ouvi isso aqui de bolsonaristas. Aí fica parecendo que o erro do governo foi só que não se comunicou direito. Não, calma lá. O governo foi uma tragédia na pandemia, né? Ah, mas se comunicava mal, pelo amor de Deus. O governo comunicava a coisa errada. Então não é um erro na comunicação, mas um erro do que comunicava. Um governo, sim, negacionista na pandemia. Não é só erro de comunicação. O Bolsonaro, pessoalmente, dando um péssimo exemplo. Ministro da Saúde, como Pazuello, que não tinha noção, né, de como funcionava o SUS, foi colocado como ministro, um general da ativa, nem da reserva ele era. Né? É um negócio surreal. Eu fico pensando que ainda está recente, mas daqui uns 5, 10 anos as pessoas vão estudar o que a gente passou agora e falam, não é possível que a população aceitou isso. Pois é, aceitamos. Então foi uma tragédia, né, e não dá para minimizar dizendo que foi só comunicação. Agora, né, na questão aqui envolvendo
o Paulo Guedes, eu concordo, o Paulo Guedes falou algo que refletiu muito, sim, mas não foi só a fala do Paulo Guedes, a economia com o governo Bolsonaro não foi boa, não adianta querer achar, mas a pandemia prejudicou o mundo inteiro, né, e o governo Bolsonaro teve aí alguns números bons no finalzinho, por quê? PEC daqui, PEC dali, preocupado com a eleição, não preocupado com o povo, e aí resolveu gastar, e não estou dizendo aqui que eu sou contra o gasto, né, eu acho que o governo tem que gastar, o governo do Bolsonaro até gastou em alguns aspectos errado, mas é por conta desse gasto que foram contrários aí, né, durante boa parte do governo, chegou perto da eleição, decidiram gastar e causou uma melhor impressão em alguns, digamos assim, né? O governo Bolsonaro dizia patriota, vale destacar isso aqui, vendeu diversos ativos da União, Eletrobras, várias refinarias, campos de petróleo, venderam nossos tesouros e o povo já sente o impacto no bolso disso, onde tivemos refinarias privatizadas. Então, no curto prazo, ajudou o governo, que fez caixa. Mas e no médio e longo prazo? O povo está pagando a conta. Agora, sobre os eventos citados pelo Ciro Nogueira, né, o Roberto Jefferson, que saiu, né, atirando na Polícia Federal, foi preso e continua preso, e a Zambelli também correndo com uma arma na direção de um homem lá nas ruas de São Paulo, sim, isso afetou. Eu conheço muitas pessoas que iam anular o voto, mas viram que esses eventos, esses episódios, decidiram votar no Lula, sem nenhuma empolgação, mas foram lá. Algumas nem queriam sair de casa, mas foram por conta desses episódios. Agora, só que a provocação ou o ataque do Ciro Nogueira Zambelli saiu caro para ele. Porque ela foi no seu Twitter, né? Do tipo assim, apelou, perdeu, porque ela, né, teve uma reação muito mais forte do que aquela que ele teve ao chamá-la de louca. Ela disse o seguinte: helicóptero do Cerrado não tem moral para falar de ninguém. Foi o pior ministro do governo Bolsonaro. Isso aqui é forte, hein? Porque a concorrência é feia. Pensa no governo com Damares, Sérgio Moro, né? Um governo aí com... Até anotei aqui, cadê? O Ricardo Salles, Queiroga, Pazuello. Ela acha que o Ciro, então, Nogueira foi o pior deles, né? Disse ela mais, e vem criticar o melhor deles, tudo isso para apagar o bem que falou do Bolsonaro e tentar mais espaço no desgoverno Lula. Deve estar se referindo aqui ao Paulo Guedes, que segundo ela é o melhor, pelo amor de Deus, né? Disse mais, agora vejam só, né, como é que o Ciro Nogueira tomou aqui, disse ela, não tem só duas caras, tem ausência de ética também. Escreveu, o apelido helicóptero do Cerrado faz menção aos apelidos que teria recebido em suposta planilha de propinas da Odebrecht. Em 2016, o executivo Benedito Júnior, conhecido como diretor do departamento de propina, entregou em delação premiada uma suposta relação com 200 apelidos de políticos. A listagem teria sido montada para que funcionários do baixo clero não soubessem o destinatário do dinheiro, segundo diz aqui então a matéria do Metrópolis. Então ela acusa o cara de ser o pior ministro, né? Fala que tem duas caras, está querendo mais espaço no governo Lula, algo que ele próprio negou na entrevista. Então, né, o Ciro Nogueira provocou a Zambelli aqui, não que eu discorde dele, mas ele acabou se dando mal porque ela cutucou em feridas aqui, envolvendo inclusive um período ali da Odebrecht e tal. O que acaba pegando mal pro Bolsonaro, hein? Aí colocou um ministro, então, que estava lá nas planilhas da Odebrecht, e a Zambelli, né, decide falar disso aqui só agora, depois que passou muito tempo e foi provocada. Por que a Zambelli não teve coragem de falar isso na época? Cadê, prezada? A coragem que você teve para você correr atrás de um homem lá, agora não teve enquanto o governo Bolsonaro estava lá para alertá-lo, né? Ou você vai colocar alguém que estava na planilha do Odebrecht para ser ministro da Casa Civil, entregando o coração do governo para alguém como ele, mas ficou calada, passou pano, né, Zambelli? Que é o que ela mais sabe fazer. Pessoal, é o seguinte, sabe aquele discurso, né, de com Bolsonaro a mamata ia acabar? Não foi bem assim que aconteceu, a gente sabe disso. E vou trazer aqui apenas mais uma, né, das muitas mamatas que continuaram ou que apareceram no governo Bolsonaro, que desembolsou R$ 449 mil para 10 influenciadoras participarem de uma campanha publicitária voltada para o Instagram Stories, cujas postagens duraram apenas um dia, né? Porque é assim que funciona os stories, a não ser que você coloque lá no destaque. Então você que paga imposto, você que sofre, você que às vezes vai procurar um atendimento médico, né, no serviço público, não encontra, tem que esperar meses para sair um exame, uma cirurgia. Pois é, falam que não tem recurso, mas quase R$ 500 mil foram pagos para stories do Instagram, né, para algumas pessoas já muito bem resolvidas financeiramente. Aí você pode pensar, William, mas é porque pagou quase 500 mil, porque foram milhares de stories. Não, as influenciadoras publicaram ao todo 55 stories. Ao todo, 10 publicaram ao todo 55. A campanha foi lá em 2019, tinha como foco o enfrentamento da violência contra a mulher. Uma causa importante, ok, mas peraí, tinha que gastar esse dinheirão todo com essas influenciadoras?
Nossa, curioso, hein? Aqui vai dizer, inclusive, que entre as contratadas estão a modelo Andressa Suíta, casada com o Gustavo Lima, e a atriz Thaís Fersosa, casada com o cantor Michel Teló. Outras influenciadoras conhecidas, né? De muitos, né? Eu não conheci nenhuma aqui. Santal Verdelho, Flávia Pavanelli, maquiadora Mari Maria também participaram. Vamos aqui agora a lista das sortudas que foram escolhidas para essa mamata. Thaís Fersosa recebeu 92 mil conto para publicar 7 stories. Pensa você que está com dificuldade, recebe uma proposta, publica aí 7 stories e ganha quase 100 mil reais. E que dificuldade, que vida dura. Flávia Pavanelli recebeu 42.900 para publicar 4 stories e 2 posts no Twitter. Mariana Felício, 5.952,40 para publicar 7. Essa aqui foi pouco, hein? Recebeu pouco. Ô Mariana. Mari Maria recebeu 48.600 para publicar 4 stories e um vídeo no YouTube. Santal Verdelho recebeu 28.600 por 7 stories no Instagram. Andressa Suíta, esposa do Gustavo Lima, bolsonarista, mas será que acreditava no mito ou queria apenas, né, manter essa proximidade aqui? Recebeu 70 mil para publicar 7 stories, 10 mil reais cada storyzinho. Juliana Góes, 18.750 também por 7 stories. Fabiola Melo, vejam bem essa aqui, 42.900 para 1 stories e 1 vídeo no YouTube. Essa aqui tá cobrando caro, hein? Taciele Alcólia recebeu 64.300 para publicar 4 stories e 1 vídeo no YouTube. Meninas Secretas recebeu 35 mil por 7 stories no Instagram. É um absurdo, na minha opinião. Eu critico o Bolsonaro. Daqui a pouco divulgar que o governo Lula tá pagando também influenciadores. Eu não duvido disso, né? Porque a gente observa, né? SECOM tem que fazer comunicação, é uma ação. Mas é uma ação importante. Não tem outra forma, tem que pagar essa fortuna por conta de stories que vai durar aí um dia. Então tenha santa paciência. Eu critico o Bolsonaro. Se daqui a pouco o governo Lula pagar para influenciadores fazerem o mesmo, eu vou estar aqui criticando. Pessoal, então é isso. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.